Oi, pessoal, nós vamos continuar os nossos estudos sobre oralidade e escrita. Nós já vimos fonética, fonologia, acentuação gráfica, e agora, para fechar, a gente vai ver o conteúdo de paronímia e homonímia. Esse conteúdo ele não tem uma relação direta com a fonética e com a fonologia, mas tem uma relação estritamente direta com a questão da influência da oralidade na escrita e vice-versa. Então, para isso, a gente vai conhecer o que são os termos parônimos e o que são os termos homônimos. Nós vamos iniciar aqui pelos termos parônimos. O que seriam os termos parônimos? São palavras que são parecidas umas com as outras, mas que não têm nenhuma relação de igualdade. A gente sabe que na língua a gente tem palavras iguais, tipo manga, cedo, e a gente tem palavras que são apenas parecidas, mas não tem nada de igualdade. Quando isso acontece, a gente tem chamados termos parônimos, e paro, que é um radical grego, indica parecidos. E nimos, sempre que a gente vê esse radical aí, significa nomes. Ou seja, parônimos são palavras parecidas, mas que não têm nenhuma relação de igualdade. Por exemplo, as palavras tráfego e tráfico. Tráfego indica fluxo, tráfico, um comércio ilegal. Muitas pessoas na pronúncia confundem essas duas palavras, Isso é bem recorrente, a gente vê a todo momento. O mesmo acontece com inflação e infração. Inflação tem uma relação econômica, já a infração é o ato de infringir, de corromper uma lei. Emigrar e imigrar, a gente também vê muitas pessoas confundindo essas duas palavras muito parecidas. Então, emigrar é sair de um local e imigrar, entrar em um local. Comprimento e cumprimento, também muita gente confunde aí. Comprimento é a medida, qual o comprimento dessa mesa. E cumprimento é uma saudação, todos se reconheceram por meio de um cumprimento. Então, a gente vê aí que são todas palavras muito parecidas, mas que não têm nenhuma relação de igualdade. Elas não são escritas da mesma forma, não são pronunciadas da mesma forma, nem têm o mesmo significado. Agora a gente já vai ver palavras que são as chamadas palavras homônimas ou termos homônimos. O que é isso? Homo indica igual. E nemos, nós já vimos, nomes. Então, são nomes iguais, ou seja, palavras com alguma relação de igualdade. Essa igualdade pode ser na escrita, na pronúncia ou nos dois. E aí, essas palavras homônimas, elas vão ser divididas justamente devido a essa semelhança, devido a essa igualdade, na escrita, na pronúncia ou na escrita e na pronúncia. Então, nós temos os homônimos divididos em homógrafos heterofônicos. O que é isso? Homo nós já vimos que é igual. Grafos significa escrita, ou seja, são palavras iguais na escrita. Hétero são diferentes. Fônicos nós já vimos por meio dos fonemas, que são sons, Então, tem relação com a pronúncia. Então, são palavras de pronúncia diferente. Então, o que são os termos homógrafos heterofônicos? Termos iguais na escrita, porém diferentes na pronúncia. Exemplos aqui: o verbo colher e o substantivo colher. Percebam que elas são escritas exatamente da mesma forma, mas pronunciadas de maneira distinta. Se a gente fosse transcrever foneticamente, em colher verbo, a gente teria que colocar um E fechado e o colher, o símbolozinho do E aberto. Mesma coisa vai acontecer com acerto, verbo, e acerto, substantivo, escritas da mesma forma, pronunciadas de formas diferentes. O choro, verbo, e o choro, substantivo, escritas da mesma maneira, pronunciadas de formas diferentes. Se a gente fosse transcrever foneticamente, choro, a gente teria que colocar um O aberto, e o choro, teríamos que colocar um O fechado.
Existe também o oposto, né? Existem palavras que são iguaizinhas na pronúncia, porém escritas de formas diferentes. É o caso dos homófonos, homo igual, fono, som, iguais no som, iguais na pronúncia, heterográficas, hetero diferentes, gráficos escritos diferentes na escrita. Exemplos de homófonos heterográficos, então. Seção e sessão. Percebam que a pronúncia é exatamente a mesma. Só que em uma a gente escreve seção com C cedilha, que indica departamento, e a outra é seção com dois S, que indica reunião. Concerto musical, escrito com C, e concerto, do verbo concertar, escrito com S. Acento, o sinal gráfico, né? Acento agudo, acento circunflexo, que é escrito com C, e o acento local de se sentar, que é escrito com dois S. Acender, com C, que indica iluminar, ele vai acender a luz do seu quarto, ou ascender, com SC, que indica subir, elevar, ele pretende ascender no cargo, ou seja, ele pretende subir no cargo. Então, essas palavras aí são todas homófonos heterográficas, pronunciadas exatamente igual, porém escritas de forma diferente. E existem aquelas chamadas de homônimas perfeitas. O que é isso? São aquelas homógrafas homófonas. Percebam que o radical homo aí apareceu duas vezes. Por quê? Elas são iguais na escrita, homógrafas, e são homófonas, iguais na pronúncia. Então, o que vai diferenciá-las? Apenas o sentido. A gente já estudou signo linguístico em que a gente tem significante e significado, ou seja, nós teremos o mesmo significante para significados diferentes, ou seja, isso formará signos linguísticos diferentes. Exemplo, manga, fruta, e manga, parte da blusa. Percebam que é o mesmo significante manga, é escrito da mesma forma, pronunciado da mesma forma, a gente usou as mesmas letras, os mesmos fonemas, porém o significado é diferente. Então, se tratam de dois signos diferentes. A gente tem o cedo do verbo ceder e o cedo, advérbio de tempo, arma do verbo armar e o arma, substantivo, o canto do verbo cantar, eu canto essa música, e o canto, substantivo, seu livro está no canto da mesa, né? Então percebam que são todas palavras exatamente iguais na escrita, exatamente iguais na pronúncia, mas que têm significados distintos. Então se tratam de signos linguísticos distintos também. Logo, são os chamados homônimos perfeitos. Quando a gente trata dessa questão dos homônimos perfeitos, muita gente vai perguntar sobre um outro tipo de homônimo que até então a linguística não tratava. Esse é um estudo mais recente considerando as questões das variedades linguísticas. A gente sabe que devido à variação linguística, muitas vezes elementos e significados iguais em algumas regiões, recebem significantes diferentes, ou seja, recebem nomes diferentes. Quando isso acontece, a gente tem a chamada homonímia semântica. Então, é quando a gente considera a questão da variação linguística. Quando que isso acontece? Exemplo para ficar aí bem claro. Com os significantes, com os termos mandioca, macaxeira, iá e pim. São significantes diferentes, mas todo mundo concorda que se referem ao mesmo significado. Né? Então, dependendo aí da região do Brasil, cada um vai chamar aquele elemento e atribuir, né, a esse significado significantes diferentes. Então, a gente vai ter aí na região de Minas Gerais, chamando de mandioca, na região aí nordeste, chamando de macaxeira, na região fluminense, ali no caso, chamando de aipim, e por aí vai. O mesmo vai acontecer com esses outros termos que indicam diferenças aí de variedades linguísticas regionais também. É o caso de semáforo, sinal, sinaleira. São significantes diferentes para um mesmo significado. Lombada, quebra-molas, menino, garoto, guri. Então, são todos exemplos aí de termos homônimos semânticos, ou seja, são significantes distintos, mas
atribuídos ao mesmo significado. Isso só pode acontecer nas variações linguísticas. Na nossa língua, a gente jamais, tirando casos de variações, a gente vai ter um mesmo, significados diferentes para representar um mesmo significado. Isso não acontece. E tem gente que vai me perguntar, professora, mas e sinônimo? Como eu já comentei com vocês, o ensino médio ele vem para quebrar, para corromper algumas coisas que a gente estudou no ensino fundamental. Eles contaram algumas mentirinhas para a gente, uma delas é com relação aos termos sinônimos. Nós aprendemos até então que sinônimos são palavras de mesmo sentido, são palavras que têm sentidos, significados iguais. E isso é uma mentira. A própria etimologia, ou seja, a própria formação da palavra sinônimo, mostra para a gente que isso não é uma verdade. Sino indica semelhante e nimos nós já vimos que é nomes, ou seja, são nomes semelhantes, palavras semelhantes. Então elas têm uma relação de semelhança de sentido e não de igualdade. É tipo na matemática, a gente não tem um sinal de semelhante e a gente não tem um sinal de igualdade. Não é a mesma coisa. Então na língua também não será. Então exemplo aqui. A gente tem alegria e felicidade. Percebam que elas não são escritas da mesma forma, não são pronunciadas da mesma forma e nem são parecidas. Elas são simplesmente de significados semelhantes, de significados parecidos. Mesmo vai acontecer com perspicaz, esperto, término e desfecho, prazo e tempo. Então percebam que há apenas uma semelhança de sentido entre elas. E por que eu falei que na língua a gente nunca vai ter um termo com o mesmo significado, ou significantes diferentes para o mesmo significado, com exceção aí das variedades regionais? Porque na língua a gente trabalha com uma teoria de parcimônia, que é a teoria da economia. Então, se a gente já tem uma palavra para significar alegria, esse elemento no mundo que existe, que a gente deu o nome de alegria, para que a gente vai criar um outro significante, uma outra palavra para representar a mesma coisa? Isso confundiria aí a nossa comunicação. E como a gente tem o objetivo de facilitar a nossa comunicação, a gente não vai fazer esse tipo de coisa. A língua automaticamente exclui. Então a gente cria novos signos para novas palavras, para novos surgimentos, para novas reações, mas quando acontece de ter tipo alegria e felicidade, são meramente semelhantes, esses significados aí e não iguais.